Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Muito bem, nós estamos recebendo aqui no Conexão Poder o novo presidente do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, o Tiago França. Ele também já foi secretário de Mobilidade Urbana da capital e participa dessa entrevista a jornalista Ana Carla Costa. Presidente, primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui no Conexão. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma alegria estar presente aqui nesse importante veículo de comunicação, juntamente com você, com a Ana também. E esse espaço importante que vocês nos concedem para a gente estar discutindo um pouco as questões relativas ao DETRAN. A gente estava até discutindo antes do programa entrar no ar sobre umas câmeras que chegou agora aqui, chegou em novembro do ano passado, se não me engano. Isso. Que encontra irregularidades nos veículos em movimento, em trânsito. Deixando muito o condutor preocupado, Preocupadíssimo, né? Inclusive... Mas só os irregulares só que os ficam irregulares, preocupados. Inclusive não teve nenhum aviso, nenhuma publicidade especificando que seriam usados esses equipamentos. Era para pegar mesmo os motoristas de surpresa, presidente? Eu ainda não vi ainda pessoalmente o funcionamento, conheço essa tecnologia. Até porque o senhor está quantos dias no cargo? 10 dias que eu estou à frente do cargo. Mas conheço essa tecnologia, até porque foi uma tecnologia que nós também implantamos no município de Cuiabá, né, chamada de OCR. Ela faz a leitura da placa do veículo, checando não só as questões relativas a débitos, né, de IPVA, de licenciamento, mas também a origem e a procedência daquele veículo, se ele é roubado, se ele é furtado. Então também é um mecanismo que contribui para as questões relativas à segurança pública. Ela né? funciona nas blitz, né? Elas funcionam nas blitz, né? Ela permite que nós possamos realizar aquilo que nós chamamos de blitz inteligentes, né? Ou seja, só vai abordar realmente o veículo irregular, que às vezes tem uma reclamação por parte da sociedade, né? Se realiza uma operação e gera um congestionamento gigante na cidade, porque aborda ou para todo mundo. E essa ferramenta, ela possibilita você abordar realmente quem está irregular. E eu tenho... Ela analisa, você sabe esse dado técnico? Quantas placas ela analisa por minuto? Não sei te dizer, né? Mas ela tem uma capacidade enorme de fazer essa leitura e faz de maneira instantânea, né? Online, né? Dentro desse período, desse curto espaço de tempo que estou à frente do DETRAN, estou levantando as informações, é um volume de informações muito grande no órgão, mas tem um dado que nos chama a atenção. Hoje Mato Grosso tem uma frota de quase 2 milhões de veículos, dos quais 52% estão inadimplentes no que tange a licenciamento. Então essa ferramenta, né, esse mecanismo de fiscalização vai contribuir também, né, para que a gente possa regularizar a frota do estado de Mato Grosso. É um número muito alto, né, presidente? É um número 52%. significativo, concentrado em Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Sinop, né, que são as 4 cidades que têm a maior frota do estado hoje. Isso deixa de entrar recursos no caixa do estado, né? Isso acaba impactando na receita do estado, né? É claro também que essa inadimplência tem uma série de fatores, obviamente que a própria falta de fiscalização, mas também outros que acabam contribuindo por isso, a exemplo da própria crise que vive o país. Sim, né? a crise. Então há uma tendência natural das pessoas deixar de pagar às vezes os seus impostos. Né? Além dessa questão dessa câmera, né, que vai ajudar na fiscalização, existem outras medidas que foram adotadas pelo DETRAN para diminuir esse número, esse índice aí de inadimplência? Nós estamos, uma outra medida que a gente está estudando, inclusive foi pauta de uma reunião de trabalho na semana passada, é a gente permitir, essa é uma realidade que já existe em alguns outros DETRANs do país, exemplo do DETRAN de Minas Gerais e de São Paulo, possibilitar à sociedade a possibilidade dela parcelar esses seus débitos, né? Seja principalmente de multa. Né? Há um questionamento muito grande das pessoas, mas não parcela, se parcelasse eu teria condição de pagar. Então nós estamos estudando essa possibilidade, principalmente no que tange aos aspectos técnicos e jurídicos, né? Já tem uma equipe né, levantando essas informações junto ao DETRAN de Minas e de São Paulo, para a gente dar ao condutor, né, essa possibilidade de parcelar tanto a multa quanto o licenciamento. Para pagar o licenciamento, você precisa pagar as multas. Isso. Senão você não consegue. Senão você não consegue. Isso é uma exigência prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Você tem que estar com o seu carro, né, regular, apto, né?
E aí é uma condicionante, né? Ou seja, você tem que pagar as multas, né, para poder licenciar. Agora, presidente... E é uma dúvida da sociedade, né? E eu queria aproveitar a oportunidade para deixar isso registrado. O licenciamento é uma taxa de competência nossa. IPVA é uma taxa de competência da Secretaria de Estado de Fazenda. Agora, uma taxa não, um imposto, me desculpa. Agora, presidente... Desculpa. O Detran arrecada, mas é um imposto da Cefaz. Para renovar a documentação, né? É preciso pagar os dois, né, impostos, e que é para o governo do Estado, sim, é para o Estado, né, independente, eu até entendo, o senhor falou, um vai para o caixa da Cefaz, o outro para o Detran, mas tudo é tudo claro, Estado. Tudo é Estado. Em relação às câmeras ainda, a SOM é uma viatura até o momento que tem esse equipamento. Há a possibilidade de novos equipamentos serem adquiridos aí nos próximos meses? Como que está essa Há questão? possibilidade, sim, nós estamos em estudos em relação a isso, até porque a ideia nossa é poder expandir isso em outros polos do interior, né? A gente tem também uma série de irregularidades em cidades estratégicas do interior do estado, né, com problemas de frota também. Por exemplo, estive em Cáceres semana passada. Cáceres hoje tem uma frota de aproximadamente 48 mil veículos, dos quais 60% dela está inadimplente. Então é um número bastante expressivo e significativo. Então há um estudo já também, a gente tem dialogado bastante, até porque essa ação, ela não é uma ação específica de Detran, ela é uma ação integrada, né, do Detran com as forças da segurança pública. Então está ali presente a Polícia Militar, o Batalhão de Trânsito, a Polícia Civil, né, justamente com esse objetivo, né, não só de identificar essas irregularidades, mas também de garantir segurança veicular, de preservar vidas, a exemplo do que a gente faz também com a Operação Lei Seca. Né? Inclusive, nós estamos num processo de equipar as forças da segurança pública, já fizemos uma série de entregas de etilômetros, né, mais conhecidos como bafômetros, para as polícias militares. Hoje tem quantos em Mato Grosso o Detran já disponibilizou? Hoje, nessas 2 semanas que eu estou à frente ao órgão, nós já disponibilizamos aproximadamente 30 etilômetros. Né? O Detran fez uma aquisição significativa, salvo o melhor juízo, de quase 400 etilômetros, e a gente tem feito aí essa distribuição, né, levando em consideração as demandas de cada local. Já tivemos em Barra do Garça, tivemos em Cáceres, vamos também estar em Rondonópolis. Fizemos a entrega essa semana, aproveitando esse período de carnaval, né, para a polícia, para a Delegacia de Trânsito, Batalhão de Trânsito, para os comandos regionais da região metropolitana, para a Guarda Municipal de Várzea Grande, né, justamente para equipá-los, né, no sentido de fortalecer e consolidar esse importante projeto que é a Lei Seca. Né? Infelizmente, os números que nós temos ainda são assustadores. Né? Para você ter uma ideia, 50% dos acidentes que acontecem nas vias urbanas é em razão da ingestão de bebida alcoólica. Mato Grosso é o primeiro estado da região centro-oeste. Cuiabá, por exemplo, é a 9ª capital do país onde as pessoas mais consomem bebida alcoólica, e o objetivo dessa ação é justamente coibir, né, esses números de vítimas, de sequelados, de mortes no trânsito. Né? É o que eu sempre digo. A Lei Seca, ela não proíbe o indivíduo de ingerir bebida alcoólica. O que ela proíbe é a combinação perigosa de álcool e volante. Né? E aí a Operação Lei Seca, ela tem esse viés, né, de mudança de comportamento e de preservação de vidas. Mas durante o carnaval, o folião que foi esperto não vai beber e dirigir, porque vai haver operações em vários pontos da cidade. Como vai funcionar esse esquema? Na realidade, no carnaval são 2 grandes frentes de trabalho. Né? A primeira, as de cunho educativo, né? As ações de conscientização. Toda a nossa equipe de educação para o trânsito, né, juntamente com alguns outros parceiros, a exemplo da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá e algumas outras secretarias de municípios do interior, né, estarão fazendo ações de cunho educativo, né, blitz educativas, orientando as pessoas, abordando, sensibilizando elas a adotar uma postura diferenciada no trânsito. Eu sempre tenho dito isso, que o trânsito, a responsabilidade no trânsito, ela deve ser compartilhada. Ela é uma obrigação de todos, não é só nossa do poder público. As pessoas também precisam elevar o seu nível de consciência. Né? E a outra ação seria as ações de fiscalização. Né? Com a Operação Lei Seca, elas vão acontecer não só na região metropolitana, na Baixada Cuiabana, principalmente em lugares onde a gente tradicionalmente possui festas de carnaval, como a Estrada de Chapada, para Santo Antônio, né, Poconé, né, e também em algumas cidades do interior, exemplo de Barra do Garça, Rondonópolis e Cáceres.
O senhor falou, a gente está falando da arrecadação do Detran, dessa inadimplência. Qual que é a arrecadação hoje do Detran? Eu estou ainda me inteirando dos números, mas ela gira aproximadamente 30 milhões, né? Por mês. Entre taxas, multas, convênios, né? Convênios que eu digo com a FENASEG, que é a questão do seguro DPVAT, que as pessoas pagam também nesse processo de licenciamento, ela em média gira em torno desses valores. 30... Convênios com prefeituras também, que não tem às vezes toda uma sistemática para fazer o processamento das multas, que é o Detran que acaba fazendo, absorvendo essa demanda. Né? Desses 30 milhões cai na conta do governo? Hoje, essa é uma outra pauta que eu também estou compreendendo. Né? Existe toda uma lógica de gestão por parte do governo do estado, ainda estou recente à frente do Detran, né, até onde a informação que eu obtive, existe uma lei complementar hoje que faz a gestão da execução financeira do estado, né, diante de toda a crise financeira que vive não só o estado, mas o país de uma forma geral. Então o governador tem todo um rigor e um controle em relação a isso, né, e essa gestão é feita pela conta única do estado. Em relação cai na fonte 100. Isso, né, mais os repasses, né, principalmente no que tange àqueles com aplicações com finalidades específicas, por exemplo, multas de trânsito, né, os convênios como do seguro DPVAT, que tem aplicação específica, né, ou seja, o dinheiro tem que ser revertido em ações de trânsito, exemplo da compra dos etilômetros, sinalização, programas de educação para o trânsito, é feito regularmente, sistematicamente e aplicado devidamente. Eu sei que o senhor está há pouco tempo no cargo, né, recente, mas o senhor já vem acompanhando essa questão de mobilidade urbana, de trânsito há muito tempo, não só em Cuiabá, mas em Mato Grosso. A gente sabe que o Detran é um dos principais arrecadadores do estado, o senhor mesmo falou aí, são 30 milhões por mês, né, uma arrecadação muito alta, muito significativa diante do que a gente vive hoje em Mato Grosso de crise, dificuldade financeira e tal. E o órgão vive constantemente com posicionamentos dos servidores concursados reclamando do sucateamento do órgão, das faltas de condições de trabalho, e as greves são constantes. Não só por reajustes salariais ou reposições de perdas salariais, mas também por falta de condições de trabalho. O senhor já sentou com o sindicato do Detran, já discutiu essa situação, já tomou pé de como é que está essa situação, né? Porque a gente vive em constante apreensão de que se o Detran entra ou não em greve, a cada momento, todo mês é uma angústia, e a sociedade acaba ficando prejudicada com isso. Né? No meu primeiro dia, que foi dia 22 de janeiro, eu sentei com o sindicato, fiz questão de sentar com eles. Eu tenho muita tranquilidade em estar ao Detran e muita alegria em retorná-lo naquela casa na qualidade de presidente. Eu já trabalhei lá por 7 anos, fui assessor jurídico, tenho vários amigos ali. Sei que o sindicato Detran é um sindicato extremamente atuante, combativo, né? Preparados no campo das ideias, do ponto de vista intelectual. Né? A presidente Daiane tem o meu respeito, né? E deixei claro para eles que eu estou à disposição. Né? Eu tenho um perfil bastante conciliador, gosto de dialogar, eu acho que o diálogo é o caminho na construção de pontes, né? Mas também não tenho o condão de fazer varinha mágica. Né? Aquilo que estiver ao alcance, com certeza nós vamos sensibilizar o governador dentro das realidades, das condições, para poder cada vez mais melhorar as condições do Detran. Eu posso também garantir aqui, nesse curto espaço de tempo que estou à frente do órgão, que eu recebo o Detran em condições melhores que o Dr. Osni e o Dr. Roger receberam. Né? E percebi que houveram um avanço significativo no Detran. Não só no aspecto estrutural, né, como também e principalmente nos avanços no campo tecnológico. Né? Que hoje, eu acho que uma medida irreversível no que tange ao serviço do Detran. Eu sempre digo isso, o desafio é tirar as pessoas de dentro do Detran. As pessoas não terem que ir ao Detran buscar o serviço e atendimento do Detran. E quando as pessoas... e houveram avanços nesse sentido. A gente via muita reclamação há um tempo atrás que as pessoas iam para o Detran, o sistema estava fora do ar. Ou o sistema estava, enfim, existia falhas no sistema. Eu não sei se agora, né? Isso é um tempo atrás. Como é que está essa ainda existe, isso que eu estou dizendo para você. O problema, assim, quando há isso é normal em qualquer lugar, quando há um acumulado de problemas históricos, né,
você não consegue resolver as coisas da noite pro dia. Isso é a mesma coisa, você compra uma casa e fica 10 anos sem reformar a casa. Quando você for reformar ela, você às vezes não vai ter o dinheiro suficiente para reformar e você não vai conseguir reformar. Os problemas se multiplicaram isso daí, né? Então, por isso você tem que manter a manutenção constante, que esse é o problema do Detran. Né? Então, assim, falar que não fizer, que a atual gestão, né, do governador Pedro Taques não fez nada, seria uma insanidade, uma irresponsabilidade. Foi feita muita coisa. Né? Só de Ciretrans no interior foram inauguradas ou requalificadas mais de 20. Para esse ano a gente tem aproximadamente 10 e a gente quer dar sequência e continuidade a isso dentro de um modelo novo de gestão que eles adotaram. No campo da tecnologia, por exemplo, hoje o Detran tem um serviço que dispensa qualquer tipo de comentário, que é o aplicativo. Na verdade é um aplicativo do governo do estado, o aplicativo MT Cidadão, onde lá o serviço do Detran é o serviço mais acessado e mais buscado pela sociedade mato-grossense. Por que a sociedade mato-grossense ainda reclama tanto do serviço do Detran? Na realidade, assim, é claro que precisa. A gente precisa melhorar a nossa comunicação, né, sem dúvida alguma. É óbvio que a sociedade também precisa buscar se informar. Hoje, por exemplo, se você acessar o site do Detran, é um site extremamente didático e com todas as informações que você precisa para tudo no Detran. Para renovar, para adicionar categoria, para mudar categoria, para dar baixa no veículo. A procura ainda é baixa por esse tipo de serviço, presidente? Ainda é baixa. Ainda é baixa. Né? A gente percebe que é uma procura gradativa ainda. Né? Para você ter uma ideia, me vem à cabeça aqui um dado que eu vi pessoalmente na quinta-feira da semana passada. O Detran funciona hoje das 12 às 18, eram 16h30 quando eu estive na diretoria de veículos. Haviam passado lá mais de 800 pessoas, das quais 450 tinha ido ao Detran apenas para pegar a via do licenciamento para pagar. Que é uma coisa que ela pode imprimir da internet, da casa, do escritório dela, onde ela estiver, que ela pode, da La House, ela pode pelo aplicativo, né? Hoje pelo aplicativo, como eu estava dizendo para vocês, a segunda via de uma CNH, o licenciamento, por exemplo, do veículo, o documento do veículo, ele chega na sua casa sem você precisar ter que enfrentar a fila no Detran. É óbvio que fila, eu até brinquei esses dias num programa de televisão, fila hoje é um problema de Brasil, né? Você vai no supermercado, você pega fila, você vai no cartório, você pega fila, você vai na missa, na fila de comunhão, você pega fila, né? Em todo lugar você tem fila, né? Você perde uma tarde inteira no médico, só que no Detran estigmatizou, né? Você fala em Detran, você lembra de fila. Eu sempre digo que esse é o grande desafio enquanto gestor à frente do Detran. É melhorar essa qualidade do serviço focar prestado, na questão, né? exatamente, do atendimento. Mas mais do que isso, o cidadão mato-grossense sentir na ponta o Detran, né? Ou seja, esse desafio de aproximar o Detran com o cidadão, ele é o maior desafio que eu vou ter. Por quê? Eu vou fazer um comparativo com a CEMOB para vocês compreenderem a minha fala. Quando eu estava à frente da CEMOB, as pessoas reclamavam muito a questão do radar, dos agentes de trânsito, das câmeras que multavam. Só que ela sentia na ponta a contrapartida do serviço, com uma faixa de pedestre, com uma intervenção viária, com uma rotatória. No Detran, ela não consegue sentir essa contrapartida. Ela só porque sente ainda o que arrecadador, exatamente, né? porque ainda que eu melhore o serviço de atendimento, ainda que chegue na casa dele a CNH, ainda que chegue na casa dele o documento, mas ele pagou. O Detran só me arrecada, né? Então esse é o grande desafio. Eu sempre tenho dito isso, as pessoas precisam entender que o Detran não é um órgão cartorário. O Detran é um órgão indutor da boa educação para o trânsito e é responsável por uma das políticas públicas mais importantes desse estado, que é o trânsito. E essa será a nossa missão lá, né? Reduzir números de mortes, de feridos, humanizar, fazer um forte programa de educação para o trânsito e principalmente melhorar essa questão da qualidade do atendimento. O serviço do Detran chegar com mais presteza, com mais agilidade para as pessoas. Uma outra frente de trabalho que nós estamos já liderando no Detran é a descentralização dos nossos serviços. Nós vamos reabrir agora em fevereiro a unidade no Shopping Goiabeiras. Nós vamos reabrir em março uma unidade ali do Galeria Itália Center, que era em frente ao Shopping Três Américas, que existia antes. Né? Nós vamos colocar nesse primeiro semestre em totens, que esses totens, eles trarão todos os serviços e atendimentos do Detran, que a gente quer disponibilizar também em pontos estratégicos da cidade, grande circulação das pessoas. Né? A gente tem aberto aí, buscado as prefeituras de municípios que não são integrados ao Sistema Nacional de Trânsito para fechar parcerias com elas, para levarem o serviço do Detran, né, através das agências municipais de trânsito. Eu não posso penalizar, por exemplo,
um cidadão mato-grossense que mora no município e tem que andar 80, 70, 100 quilômetros para um outro município para ele licenciar o documento dele ou renovar a habilitação. Isso é inadmissível. Eu tenho que sentar com esse prefeito, fazer um termo de cooperação, abrir uma agência municipal lá nessa cidade, para aproximar, né? Exatamente, arrecadar, né? Aproximar o Detran do cidadão. Mas assim, a gente falou muito das ações para melhorar a arrecadação ou para facilitar o pagamento dessas taxas todas, mas o senhor tocou num ponto importantíssimo que é a educação no trânsito, né? A gente vê muito sazonalmente essas ações. Carnaval, Semana Santa, final do ano, alguma movimentação com relação a isso. Muito pontual. Muito pontual. Né? E o resto do ano praticamente não existe. Isso não é só o Detran, outras campanhas de AIDS, de outras, dengue também, é muito sazonal e aí a gente acha que no Brasil hoje precisa de campanhas sistemáticas para a gente mudar a consciência do cidadão. O que o Detran vem fazendo de educação no trânsito, né? Nas escolas, com as crianças, né? A gente não vê o Detran na rua, né? Nos sinais, no trânsito, a não ser nas blitz ou nessas épocas, né? de grandes feriados. O que vem sendo feito? Eu, particularmente, o Detran tem um programa de educação nessa questão de formação junto aos professores, principalmente da rede pública estadual, né? Mas eu tenho o mesmo pensamento de você. Eu particularmente, sou contra campanhas sazonais. Elas são importantes, né? Existem algumas datas estratégicas do ano, a exemplo de carnaval, volta às aulas, que é importante a gente estar ali levando aquela mensagem. Mas não pode ser reduzido, né? Eu sou favorável que a gente crie um programa permanente de educação para o trânsito, que isso seja realmente uma política de Estado, né? Que seja incorporado mesmo como uma política de Estado, nem como programa de governo, mas como uma política de Estado. Currículo escolar, até porque, né? Exatamente, até porque educação para o trânsito também é uma das responsabilidades basilares e primárias do Detran. Eu disse isso numa das primeiras reuniões com a equipe nossa lá. O Detran, como órgão máximo executivo de trânsito, precisa ser protagonista no trânsito. E a questão da educação para o trânsito, eu tenho um carinho especial, a gente tem várias ideias nesse sentido, ter um trabalho voltado para as crianças, existe um projeto de agendamento que a gente quer implementar para os próximos 4 meses, acredito, que seriam os cursos EAD, cursos à distância, né, principalmente para os professores da rede pública estadual no interior, que às vezes tem acesso a essa informação, né? E a gente pensa através, e principalmente um outro grande desafio que eu tenho à frente, é poder contribuir no aprimoramento no processo de formação de condutor, Carla. Porque eu sempre disse isso nas minhas entrevistas, nesses mais de 10 anos militando na área de trânsito, que o problema nasce na raiz, na formação do condutor. O aluno é adestrado a ser aprovado nas provas práticas do Detran, mas não sabe administrar os conflitos diários do trânsito, não é de Cuiabá, é de qualquer parte do país. Então, e agora como presidente do Detran, eu não posso sair de lá sem ter dado essa parcela de contribuição. Então, a gente precisa aprimorar o processo de formação. Nós teremos, inclusive, uma reunião com os centros de formação de condutor, as chamadas autoescolas nesse sentido, porque eu também quero sensibilizá-los, né? O instrutor ele precisa entender que ele é também um instrumento de cidadania, porque mais do que formar novos condutores, nós estamos ali formando novos cidadãos nesse maior espaço público que nós temos, que é o trânsito. E a gente vê muita gente despreparada no trânsito, né? Que mesmo que acabou de tirar a carteira, ou você percebe que está recente, né? E fica... O trânsito é muito caótico, hoje a gente percebe assim, situações bizarras. O aluno... ele passa na prova, obtém a CNH dele e depois ele contrata de novo a autoescola para ter uma aula de reforço. Como é que é? Você está entendendo? Quer dizer, é que passou, né? É como aquele aluno que é adestrado só para passar no vestibular. Né? E a gente vai falar sobre esse assunto no próximo bloco. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos já já. Muito bem, nós estamos de volta e o nosso bate-papo de hoje é com o novo presidente do Departamento Estadual de Trânsito, Tiago França. A gente tem uma pergunta aqui, Tiago, do Gustavo Oliveira, perguntando quando o Mato Grosso vai aderir ao modelo CNH digital, é um assunto que a gente ia tratar nesse bloco, e também quando passa a emitir o licenciamento também
via digital. Você já tem essas respostas? Será que é o secretário de Fazenda, Eu Gustavo acredito que Oliveira? É seja. muita coincidência. Ou o dono do Diário de Cuiabá, né? Não dá pra saber. Mas vamos lá, em relação à CNH digital, o Detran de Mato Grosso já está apto, né, já está emitindo essa CNH digital. E mesmo o Denatran tendo prorrogado para 1º de julho, para atender algumas exigências da ANAC e da NTT, que quer valer também desse documento como identidade civil, ou seja, você poder embarcar no avião mostrando a sua CNH digital, né? Mas existe uma série de procedimentos hoje. Primeiro, o cidadão habilitado hoje que quer baixar a sua CNH digital no celular, ele tem que fazer primeiro um cadastro no site Portal Serviços do Denatran. Posterior a esse cadastro, ele vai ao Detran atualizar esses dados, né? Depois que ele atualizar esses dados, ele faz uma espécie de homologação desses dados nesse portal de serviços do Denatran, para a partir daí ele baixar esse aplicativo, pode baixar em qualquer smartphone, o aplicativo chama CNH Digital, né? E ativa a CNH no celular dele. É importante lembrar que a CNH digital não anula a física, a né? impressa continua, né? A física continua. E sem a física você não tem como ter a digital, né? E sem a física você não consegue ter a digital, né? Que é importante também explicar o seguinte, a CNH digital só terá direito, acesso a ela, quem renovou sua CNH de maio de 2017 para cá. Foi quando a CNH impressa começou a sair com o código QR Code, né, que é aquela numeração específica que os aparelhos eletrônicos fazem a leitura. Né? Então, quem não fez essa renovação vai ter que renovar ou pedir uma segunda via para ter direito à CNH digital. Um outro detalhe, a CNH digital ela pode funcionar independente da internet se está funcionando ou não. Ela pode ser apresentada offline. Qual que é a vantagem dela? Mais segurança, né? A gente sabe que existe, infelizmente, ainda uma série de irregularidades, de fraudes em relação à CNH. Mais comodidade para o cidadão, né? Às vezes ele é abordado numa blitz, não está portando a CNH, ele pode apresentar a CNH digital para não ser autuado. Pode hoje de perder, né? Porque hoje é uma multa leve, R$ 88,00 em retenção de veículo. Se ele perder, eu mesmo já várias vezes que isso na calça jeans, a calça vai para a lavanderia, tem que fazer a segunda via, ou seja, se ele tiver com a CNH digital dele, está sanado esse problema, né? Então o Detran de Mato Grosso está apto e a custo zero, porque existem alguns Detrans do país que estão cobrando. E os nossos agentes de trânsito já estão preparados também. Preparados para isso, a polícia tem que ter esse aparelho, né? Mas se a polícia não tiver, ela pode multar? Não pode multar. Isso é um problema da polícia que tem que se equipar para isso. O cidadão não pode ser penalizado por isso, né? Em relação à outra pergunta dele, é o fato de poder estar trafegando o seu porte do licenciamento, né? Houve uma alteração, porque o Código de Trânsito Brasileiro exigia do cidadão estar dirigindo com o porte do documento, sob pena de ser multado. Hoje houve uma alteração no Código de Trânsito, onde ele traz essa possibilidade do cidadão estar trafegando sem estar obrigatoriamente portando o seu licenciamento, desde que, após o pagamento desse licenciamento, ele tenha pedido a emissão desse documento. O que acontece? Às vezes o cidadão pede para o Detran emitir e não vai lá buscar. Mas se ele for abordado numa blitz e o guarda ou o agente de trânsito, por exemplo, fizer a consulta na placa, e consultar no sistema do Detran, checar que realmente ele já houve a emissão, ele só não está portando, não tem problema nenhum, ele pode trafegar e não será autuado. Tem uma situação também que o Tribunal de Contas do Estado notificou aí o Departamento de Trânsito em relação a falhas graves nos contratos do Detranet, que é da empresa de Mato Grossense de Tecnologia da Informação, que cuidam ali do sistema tecnológico do Detran. Como está essa situação? Você já tomou pé dessa situação? Eu estou me inteirando ainda dessa situação. Na realidade, foi logo nos primeiros dias que eu assumi o Detran, a gente recebeu essa notificação do Tribunal de Contas, um catatal de folhas que eu ainda não concluí a leitura, já constituímos uma equipe técnica nesse sentido. Nós sabemos que realmente o sistema Detranet é um sistema já bastante antigo, né? Hoje quem faz a gestão dele é a MTI, a antiga Cepromat, mas já existe já um corpo técnico, levantando essas informações. Algumas delas nós já identificamos que não há nem irregularidade, é uma situação que requer sentar com o Tribunal de Contas para explicar diante da complexidade técnica que o sistema requer, né? Mas eu ainda não me inteirei totalmente ainda dessa situação, mas a gente tem um prazo de 60 dias para poder responder o Tribunal de Contas e sanar todas essas dúvidas, essas irregularidades aí que permeiam
os questionamentos desse órgão de controle. Uma das falhas que estavam sendo constatadas lá é a questão da duplicidade no envio de documentos, protocolos. O senhor chegou a ver se isso ainda continua acontecendo? Já conseguiram arrumar? É um problema que já foi sanado. É um problema que já foi sanado, né? Realmente existia algumas situações relativas a duplicidade na emissão do documento, mas isso já foi sanado pela nossa equipe técnica, né? Aliás, essa é uma outra situação também que a gente tem percebido. Você falou em documentos, me veio aqui à mente, eu quero aproveitar novamente a oportunidade em relação à questão do aplicativo, né? A gente tem percebido que o cidadão, ao acessar o aplicativo, né, e pedir o licenciamento em casa, e às vezes, mas o licenciamento não chegou na minha casa. Porque às vezes ele esqueceu de alimentar lá no aplicativo para onde que ele colocar o endereço, para onde que ele quer que o licenciamento chegue. Ele precisa constar essa informação no aplicativo, né? Então eu queria aproveitar essa oportunidade para sanar também essa dúvida que eu tenho ouvido na rua das pessoas em relação a isso. O questionário lá na hora do cadastramento não coloca como obrigatório esse Coloca, mas eu não sei, de repente às vezes uma falha, ou exatamente, entendeu? É o número 86 e coloca 83, entendeu? Uma informação ou outra que acaba... Aí o que acontece? Se não chega no local correto, volta para o correio, né? Para a agência do correio mais próximo da residência daquele condutor, daquele cidadão, né? Para ele lá retirar. Se em 30 dias ele não foi, volta ao Detran, ele tem que ir ao Detran retirar. O governo investiga também, pode exonerar até 887 servidores do Estado. A maioria deles no Departamento Estadual de Trânsito, mais ou menos 82% dos processos estão lá, principalmente por infrações funcionais dos servidores. O senhor também tomou pé dessa situação? Já tomei, né? Realmente foi feito um forte trabalho, né? Portanto, por parte do Dr. Roger e do Dr. Osni, no sentido de dar mais transparência ao Detran, né? Que realmente é um órgão bastante melindroso, né? E complexo, né? E também presente praticamente no estado inteiro. Para você ter uma ideia, nós estamos presentes em 62 municípios através das Ciretrans, e houve um forte trabalho nesse sentido, né? Houve todo um fortalecimento nas coordenadorias de fiscalização, na corregedoria, inclusive pela legislação hoje interna do Detran, o cargo de corregedor só pode ser ocupado por um servidor efetivo de carreira do órgão, né? E nós pretendemos dar continuidade a essas ações, né? Eu acho que o que é certo, o que é errado, né? Os princípios da administração pública, eles devem falar mais alto, né? Nós somos servidores públicos, pagos pelo público para fazer as coisas corretas, né? Dentro dos parâmetros éticos e morais, e a gente vai continuar dando sequência a esse trabalho em relação à fiscalização dos credenciados do Detran, por exemplo, que são, né, autoescola, despachante, casa de placas, médicos, psicólogos. Nós também daremos sequência a esse trabalho, não só na região metropolitana, mas também no interior. Só o ano passado, para vocês terem uma ideia, mais de 50 credenciados foram cassados, né, com irregularidades que foram investigadas e apuradas nesses processos de investigação. E a gente quer continuar com essa política, né, justamente para cada vez mais deixar não só o órgão, mas os processos, né, e os procedimentos do Detran mais transparentes. E tem já algum planejamento para poder aumentar essa fiscalização? Porque é difícil. Hoje existe um projeto, inclusive já dialoguei com o secretário de Segurança Pública nesse sentido, do Detran criar uma espécie de núcleo de inteligência lá dentro, né, e esse núcleo com alguns investigadores cedidos da Polícia Judiciária Civil viriam para contribuir, para agregar e para fortalecer esse grupo de trabalho que já existe tanto na Coordenadoria de Fiscalização quanto também na Corregedoria. Paralelo a isso, existe uma sintonia, uma integração muito forte também entre o Detran e os outros órgãos da segurança pública, né? A Secretaria de Segurança Pública é nossa parceira de primeira hora, né? A Polícia Judiciária Civil. Nós temos ali delegacias importantes que são praticamente co-irmãs do Detran, exemplo da Delegacia de Roubos e Furtos, que fica ali prédio vizinho à sede, através do Dr. Vitor, né, que é nosso parceiro de primeira hora. E a gente tem feito, inclusive já me reuni com eles, e a gente tem feito todo um trabalho alinhado, né, no sentido de combater essas irregularidades e poder prestar um serviço
não só de qualidade, mas acima de tudo ético e correto para a sociedade mato-grossense. O sindicato dos servidores do Detran reclamam que essa questão da segurança e até da qualidade do serviço prestado também passa pelo concurso público, né? Que existe um grande número de terceirizados e estagiários atuando dentro do órgão. Existe previsão de se resolver esse número eu confesso para você que hoje ele está bastante reduzido. E posso falar isso com propriedade porque eu trabalhei no Detran no passado, onde realmente existia um número significativo de estagiários, que foi fruto até de TAC de Ministério Público, para a gente ter que reduzir o número de estagiários que existiam. Há um planejamento por parte do governo em relação ao chamamento desses que foram aprovados. Qual a demanda hoje? Tanto que o Detran, déficit, aliás, de servidores. Eu vou ser honesto para você. Do planejamento que me apresentaram, foi feito um planejamento no final da gestão passada, de cada unidade, das demandas e daquilo que realmente, efetivamente precisava. Hoje, o que existe atende suficientemente às necessidades do Detran, salvo alguns setores finalísticos, digamos assim, do Detran, a exemplo do setor de vistoria, onde a gente precisaria aperfeiçoar, né? O que nós temos de concreto hoje, né? Nós estamos na iminência de chamar, salvo engano, mais 24 servidores, né? Mas fora isso nós não temos ainda nada previsto. Mas o senhor acha que hoje o número de servidores que existe no Detran atende à demanda? Nesses 10 dias, né, de órgão ainda, né, torna a repetir, estou me inteirando, atende perfeitamente. Até porque, Carla, existem alguns serviços do Detran, aí vem aquilo que a gente estava dizendo no início, que o problema não é colocar mais servidor, né? O problema é a gente investir em outras ações, a exemplo de ferramentas tecnológicas, para tirar o cidadão de dentro do Detran. Não é ficar entupindo o Detran de servidor para atender as pessoas e gerando fila, né, e consumindo tempo. Não vai resolver o problema do contribuinte, né? Exatamente. O que não significa dizer, e em nenhum momento estou dizendo isso, que o servidor não tem a sua importância, não tem o seu valor, né, e que é indispensável na condução daquele órgão, né? Mas a princípio não temos previsão de chamamento, inclusive não tratei nenhum tipo de agenda nesse sentido com o governador. Muito bem, a gente vai fazer mais um intervalo comercial e na sequência tem mais bate-papo aqui com o novo presidente do Detran Mato Grosso, Thiago França. A gente volta já. Muito bem, nós estamos de volta com o bate-papo com o Thiago França e a Ana Carla quer fazer uma pergunta política. Já vou abrir espaço. A gente está finalizando, né? Está no último bloco, né? Pode abrir uma política agora. Perder a oportunidade. Mas eu acho que a resposta vai ser óbvia, viu, Ana Carla? né? Eu acho que eles estão escorregando muito, né? Não tá dando pra tirar nada desse povo ultimamente. Esse povo tá tudo... É um bando de bagre saboado, né? Como diz o Cuiabá. Lobó ensaboado, né? É classificado aí no meio político como sendo da turma do Mauro Mendes. A turma que veio da prefeitura de Cuiabá e que foi nomeado no governo do estado. Exemplo de Rogério Galo e de tantos outros que estão no governo do estado, que fizeram parte da administração Mauro Mendes. O Mauro é um nome a todo momento lembrado para o governo do estado, né? E um nome que sairia da base de partidos aliados do governador Pedro Táxi, mas disputaria contra o governador Pedro Táxi. A pergunta que todo mundo, né, gostaria de fazer e gostaria de ouvir a resposta é que esse grupo que era ligado ou é ligado ao ex-prefeito Mauro Mendes, como é que vocês vão se posicionar dentro do governo agora num ano eleitoral e um ano de sucessão? Vocês vão apoiar o governador Pedro Táxi, que é candidatíssimo à reeleição, ou vão aguardar aí o Mauro se definir se é candidato ou não a governador e aí se posicionar? O senhor vai comer canjica primeiro com o governador para responder ou vai responder pra gente agora? O agora? Já comeu peixe, já comeu a canjica, porque no final de semana passado ele estava reunido, já até acertou aí a chapa majoritária dele. Pelo menos a imprensa divulgou. A imprensa falou que foi feijoada. Foi feijoada, mas ele adiantou, você viu? Mas eu sempre tenho dito o seguinte, independente da minha amizade com o Mauro e da gratidão, né, pela oportunidade enquanto secretário de Mobilidade Urbana,
que na realidade a única dona minha é Rafaela, não é Mauro Mendes, né? Nem Pedro Táxi. Mas as questões de ordem política... Não, você falou que a única dona é Rafaela, mas não porque é Mauro Mendes. É porque você me intitulou como sendo do Mauro, né? Na verdade eu não sou de ninguém, a né? imprensa como Hoje eu estou presidente do Detran, servidor do governador Pedro Táxi, né? Eu tenho um princípio que eu trago de casa, que é lealdade. Mas as questões de ordem política, quem está tratando e cuidando disso é o governador, e ele tem dito, inclusive, que vai falar de eleição só depois da Semana Santa. Em nenhum momento o senhor chegou a conversar com o Mauro? Não, no momento que você foi convidado para assumir o cargo, especulou muito na imprensa que demorou, vai o Thiago assume, não assume. Houve essa conversa, falou assim, Thiago, você está comigo da minha reeleição, ou você está com o Mauro? Eu acredito que o convite do governador foi em razão de um reconhecimento de um trabalho que a gente fez, né? Todo um conhecimento técnico que eu tenho na área, já havia passado pelo Detran. Fez um bom trabalho na Secretaria Municipal de Trânsito, a gente tem que reconhecer aqui. Obrigado. E eu me sinto bastante lisonjeado em razão desse convite, né? A demora houve porque o governador viajou para o Chile. Eu pedi um momento para refletir, conversar com o Mauro Mendes. Sou uma pessoa de muita fé em fazer minhas orações. Eu sabia da complexidade do Detran, o curto espaço de tempo que eu tenho, né, para poder fazer entregas e resultados ao longo de 2018. Então foi por isso que houve essa demora. Mas o restante é especulação de imprensa. Aí você vai, mas você me apoia, não houve essa conversa? Especulação da imprensa, isso daí. Não teve uma conversa com o Mauro Mendes também? A conversa que teve era... do governador era que realmente eu possa apresentar um bom trabalho, dar sequência àquilo que o Dr. Osni e Rogers deram, e aquilo que deu certo a gente vai continuar, né? Obviamente eu quero poder deixar também um pouco do meu trabalho, de alguns projetos que eu tenho na cabeça, quero discutir com a equipe nesse sentido da viabilidade, mas a negociação que a gente teve foi no que tange a questão do trabalho, e eu me sinto... tenho essa gratidão ao governador de poder dar minha parcela de contribuição agora numa condição melhor, né, de gestor, porque eu era assessor do Detran, então eu tenho agora uma condição de decisão, né, para poder dar minha parcela de contribuição nessa política pública tão importante do Estado do Mato Grosso, que é o trânsito. Mas o senhor acha que o Mauro é candidato ao governo do Estado? Aí é só ele que pode dizer. Ele não sinalizou nada para os ex-secretários, os ex-assessores. A última vez que eu vi Mauro, eu nem me recordo, cara. Ele disse que ele não ia responder. Não, você tá vendo? Ele não viu o Mauro já faz, bastante tempo. Salvo engano, foi acho que no segundo semestre do ano passado, né? Mas não tem, é ele que tem que responder isso, né? Mas eu acredito na unidade do grupo, a gente faz, o grupo está junto desde a eleição de 2010, né? E eu acredito que o governador terá, possível, né, exatamente, terá habilidade suficiente em manter toda a coesão e a unidade desse grupo, para que a gente possa continuar aí apresentando, né, um bom resultado para a sociedade mato-grossense. Só para a gente encerrar, nosso tempo está acabando, o senhor tem menos de um ano aí para poder colocar os seus projetos em prática. O senhor acredita que dá tempo? Em ano eleitoral, inclusive. Em ano eleitoral e no meio de uma crise financeira onde o governo tem dificuldade até de pagar salário. Mas é na crise que a gente constrói oportunidades, né? São nos momentos de crises que a gente tem que mostrar os nossos talentos, as nossas habilidades, a nossa criatividade, a nossa competência. Quando eu assumi a CEMOB, eu tinha uma série de problemas, né? Tinha um cobertor curtíssimo para fazer sinalização da cidade. Eu me lembro que uma das ações que nós fizemos foi chamar os polos geradores de tráfegos, por exemplo, da capital, e fazer com eles parcerias para propor intervenções viárias, sinalizar uma determinada região específica. Então, é preciso dar asas à imaginação. Eu tenho ciência dos desafios à frente do Detran, um curto espaço de tempo, não tenho condão de varia mágica, tenho a consciência de que não vou resolver todos os problemas, né? Mas eu comprometo e tenho me comprometido a dar o meu melhor, a me doar verdadeiramente. Obviamente que nós estamos num processo agora de fechar as metas, né? E em cima disso focar, né, sempre com esse olhar em melhorar a qualidade do atendimento, né, daqueles que buscam os nossos serviços, que precisam realmente do Detran, aproximar
o cidadão do Detran e poder fazer algumas entregas significativas, impactantes para a sociedade mato-grossense como um todo. Eu tenho uma regra que eu também trago de casa, né? Tudo que eu prometo eu cumpro e não gosto de prometer coisas que eu não vou dar conta de fazer. Então, às vezes as pessoas ficam até indignadas comigo, que entra na sala e recebe um não. Mas o que dá, dá, o que não dá, não dá. Não adianta ficar vendendo sonho, esperança, Assim. você alimenta a expectativa, né, e a pessoa sai de lá e depois você frustra, né? Mas há uma energia, haverá uma dedicação, um comprometimento meu, né, junto com toda a equipe, com o governador, né, ele tem dado todo o respaldo, toda a condição necessária para que a gente possa aí, implantar projetos importantes à frente do Detran de Mato Grosso. Mais alguma pergunta? Não, tá tudo ok. Ele saiu muito bem essa questão política aí. Ele não respondeu, né, na verdade. Ele foi muito diplomático. Pagam uma mujica para mim. Acho que só depois a mujica, da canjica. Presidente, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Conexão Poder. Deixar um presente da Tubarão Esportes. Obrigado. E do repórter MT Já deve Conexão ter Poder. algumas, né? Mais uma caneca para Agora- O senhor já está fazendo coleção. Agora vai minha, outra da minha esposa. E a você que nos acompanha, o nosso muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.